era um obstáculo que a Constituição impunha. A proposta de alteração na lei municiou o arsenal da propaganda contra o governo. Travestida de defensora da Constituição, a direita se fortalecia. O alarido da campanha convenceu a classe média, setores militares, igreja e empresários de que o governo queria mudar a Constituição para acabar com a democracia. Numa entrevista ao jornal Los Angeles Times, o governador Carlos Lacerda anunciou que os militares brasileiros já discutiam a data certa para depor João Goulart. Os ministros militares, indignados, pediam a punição de Lacerda. Jango tentou lançar mão do estado de sítio para superar politicamente a reação militar contra o governador e restabelecer a autoridade de seu governo. A esquerda suspeitou que a medida pudesse se desdobrar contra ela. É preciso voltar atrás àqueles dias difíceis e conturbados, quando as pressões se avolumavam contra nós. Quando vinham de todo lado, vinham daqui de dentro e vinham do exterior. Realmente não se queria admitir que no Brasil as reformas fundamentais fossem feitas. Nós tínhamos notícias de que em São Paulo, Adhemar de Barros, e no estado do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, se preparavam de uma forma ativa para uma revolução ou para um golpe. O estado de sítio foi decidido no Rio de Janeiro, numa reunião de Jango com o seu ministério e com seus ministros militares. As notícias que chegaram em Brasília do estado de sítio foram muito atemorizantes para nós. Nós não sabíamos naquele momento se a correlação de forças permitia que se instalasse um estado de sítio nesse país, que não fosse depois alterado pelas forças majoritárias, aí pela parte reacionária do PSD, aliada ao DN, num instrumento contra o trabalhador, num instrumento contra as conquistas dos trabalhadores, independente da vontade de João Goulart. Depois que Jango chegou a Brasília e que nós verificamos que o projeto de estado de sítio começou a ser emendado, permitindo violação de domicílio, permitindo todos aqueles abusos que depois de 64 foram normais, que nós tomamos a decisão de sermos contrários ao estado de sítio. Eu não sei até hoje se esta decisão nossa foi correta. Para evitar a derrota, Jango recuou. Isolado no Congresso, hostilizado pelos governadores Lacerda, Magalhães e Adhemar, bloqueado economicamente pelos Estados Unidos, Jango não tinha outra saída. Partiu para a mobilização popular, empunhando pessoalmente a bandeira das reformas. Em janeiro de 1964, o presidente tirou da gaveta e regulamentou a Lei de Remessa de Lucros, que tinha sido aprovada pelo Congresso há mais de um ano. Já no mês de março, um almoço na Vila Militar e a recepção calorosa manifestada por alguns oficiais não apagaram a inquietação e as dúvidas no olhar fatigado do presidente. A adesão de militares subalternos e o engajamento da oficialidade no projeto nacionalista do governo expressavam o empenho de quase todos os setores da sociedade brasileira na construção de uma democracia mais justa. O fantasma das reformas que apavorava a classe dominante brasileira ganhou corpo no mês de março. Na sua estratégia de mobilização popular, o governo convocou um grande comício no Rio de Janeiro. O comício da Central, como ficou conhecido, foi marcado para uma sexta-feira, 13. Tudo foi cuidadosamente preparado. Dos alto-falantes à segurança, nada podia sair errado quando o presidente levasse a mensagem das reformas ao povo. Estava pronto o cenário para o último ato. O mês de março de 64 foi um mês de grandes atividades e de grandes preocupações. A subversão levada pelo governo estava em crescimento dia a dia e nós já tínhamos decidido enfrentarmos o que fosse feito pelo governo. Quando veio o comício do dia 13, nós recebemos esse comício quase como um assinte, uma bofetada no Exército, feito ao lado do quartel-general, com cartazes francamente subversivos da ordem democrática,
aquilo chocou profundamente aos militares. E dias antes do dia 13, eu tomei conhecimento, por um oficial meu subordinado, de que havia um grupo de oficiais que pretendia acabar com o movimento da maneira mais violenta possível. Eu julguei aquilo muito grave. Levei o fato ao conhecimento do general Castelo Branco no Estado-Maior do Exército e do general Costa Silva no Departamento de Produção e Obras. Ambos, e particularmente o general Castelo, ficaram muito preocupados e disseram: mas não pode haver isso, o comício deve se produzir, o comício nós não devemos interferir e é preciso evitar que isso aconteça. Realmente era importante que aquilo acontecesse, porque nós tínhamos consciência de que a revolta no Exército aumentaria contra um governo que estava querendo desestabilizar a democracia no Brasil. Por esse motivo, eu e outros companheiros, entre eles o general Aragão, que também tomou conhecimento desse preparativo, atuamos e no dia 13, pela manhã, ao chegar ao quartel-general, eu procurei um desses elementos que estava no grupo e perguntei: fulano, como é que está? Está resolvido? Não vai haver? General, não, ninguém vai interferir. Só não consegui falar com um. E você sai e vai falar com esse um. O comício não pode ter a menor interferência nossa. A consequência foi imediata. No dia seguinte, no Ministério, todo mundo só comentava o comício e a revolta era generalizada. Isto é, nós tínhamos ganho numerosos elementos que ainda não tinham decidido romper com a legalidade, que é muito difícil, como eu já disse. Então, o comício do dia 13 nos deu uma série imensa de elementos corretos, leais, e que estavam ainda presos à ideia da legalidade absoluta. Bem, o comício da Central é uma espécie de tentativa para acelerar o processo das reformas, né? E muita gente o aconselhou que ele não fizesse aquele comício, que seria, sob certos aspectos, uma provocação. E que ele não anunciasse aquelas reformas, muitas que talvez não fossem possíveis de realizar. Aí o Jango, me lembro bem, declarou: não, eu não tenho problema de ordem de ficar ou não no governo, o meu problema é que eu tenho que realizar essas reformas. Eu prefiro cair e cair de pé. No início da noite, 200.000 pessoas estavam concentradas na Praça da Central do Brasil. A multidão empolgou os oradores. Jango não decepcionou. Ao seu lado, sua mulher Maria Teresa era a presença que quebrava um pouco da tensão daquele ato. No mesmo palanque de madeira que Getúlio Vargas usava para suas aparições públicas, anunciou a execução de seu programa. Horas antes, ele tinha assinado os decretos desapropriando as terras improdutivas à margem das rodovias e ferrovias federais e encampando as refinarias particulares.